E no próximo sábado começam os campeonatos estaduais. Bárbara Coelho, antes mesmo da bola rolar, já tá todo mundo falando do Flamengo. É verdade. Ó, o time pelo menos tá montando um elenco milionário, trouxe o meia Arrascaeta, o atacante Gabigol, para se juntarem ao zagueiro Rodrigo Caio. E ainda, pelo que parece, vem mais gente por aí. Rapaz, da onde vem tanto dinheiro para contratação? O que a gente pode esperar desse Flamengo turbinado? É o que a gente vai ver agora na reportagem do Edson Viana. Não é uma brincadeira divertida? Juntar o máximo de dinheiro, comprar tudo que tem pela frente? Quem consegue fazer isso é o vencedor nesse clássico jogo. O futebol não é um jogo de tabuleiro, mas o poder econômico pode ajudar um time a se tornar campeão. E o clube mais popular do país organizou as contas, fez uma bela poupança nos últimos anos e saiu às compras para transformar uma grande capacidade de investimento em títulos. A pressionada camisa do Flamengo vai ganhando novos nomes. Rodrigo Caio, Gabriel, o Gabigol e Arrascaeta. Dessas contratações, qual que o senhor achou melhor? Gabigol, Arrascaeta. Que ano passado maltratou os corações rubro-negros na Libertadores. Uma contratação daquelas que empolgam a torcida pelo talento e impressionam o mercado pelos valores. 63 milhões de reais é quanto o Flamengo está gastando para trazer o meia, que disputou a Copa do Mundo com o Uruguai e fez o gol do título do Cruzeiro na Copa do Brasil. Por cobertura, golaço! Eu achei o Arrascaeta muito caro. Caro demais, na realidade. Ele teve um final de ano, os últimos 2 meses e meio, ótimos, de alto nível. Mas não foi o ano todo dessa maneira. Acho que os jogadores são bons, contratações são boas. São jogadores que acho que vão agregar bastante no Flamengo. Agora, o dinheiro que foi pago, na minha modesta opinião, é fora da realidade. Mas, tendo dinheiro, paga o que quiser. Rodrigo Caio também não foi barato. Custou 22 milhões de reais, enquanto o Gabigol veio por empréstimo sem custo da Inter de Milão e o Flamengo assumiu o salário. As contratações, principalmente do Gabigol, que o Flamengo precisa e precisava de um homem-gol, eu acho que foi mais do que acertada. Arrascaeta é um jogador que foi fundamental e determinante para o Cruzeiro, sobretudo na Copa do Brasil. O Flamengo sofreu com as atuações desse jogador. E o Rodrigo Caio veio para complementar a saída do Hever, né? A lista de desejos ainda tem o lateral direito Rafinha, os zagueiros Miranda e Dedé. E o apetite do Flamengo no mercado gerou desconforto. O Cruzeiro chegou a notificar o time carioca por aliciar o Arrascaeta antes de fechar o negócio. Tudo isso porque a torcida já não se contenta mais em ter um clube com as contas organizadas. Tem dinheiro para gastar, agora chegou a hora de ganhar, né? Eu acho que é uma pressão boa, uma pressão saudável. Quem nunca pensou em jogar no Flamengo com a torcida apoiando, obviamente que tem esse peso. Mas creio que a gente pode trazer isso pro lado bom. O Flamengo vai pro 3º ano seguido na Libertadores. Vem frequentando a parte de cima da tabela no Brasileirão. Mas já não ganha um título brasileiro desde 2009. Uma Copa do Brasil, em 2013, 2 estaduais em 6 anos. É ruim? Não. É bom? Não. É o tamanho do Flamengo, a importância do Flamengo, a grandeza do Flamengo, o que o Flamengo representa, quanto tem torcida, quanto tem história. A pressão é proporcional ao que se espera deles, né? Ao que se espera do Flamengo, ao que se espera deles, e a gente tem essa mesma expectativa e acho que é natural que se saiba lidar com a pressão. Todo mundo aqui quer muito vencer. A pressão é a de sempre, mas quanta diferença dos tempos em que o presidente do Flamengo dava declarações do tipo: acabou o dinheiro. O tempo de salários atrasados ficou para trás. Em 2012, quando o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello venceu a eleição, o Flamengo devia mais de 780 milhões de reais. Nós tínhamos um fluxo de caixa projetado para o ano de 2013 negativo em 130 milhões de reais, além da dívida de quase 800 milhões. Então era uma situação muito difícil. Então nós tivemos que buscar
renegociações. E a maré virou. O rombo foi diminuindo ano a ano. E um levantamento até o final de setembro passado mostra que a dívida está em cerca de 450 milhões. Isso tudo é consequência de uma política de muita responsabilidade, né, de sacrifícios. Nós tivemos que abrir mão do Wagner Love, que era a maior estrela do time na época, né, vários atletas do esporte olímpico. E, paralelamente, as receitas subiram sem parar nesse período, com novos patrocínios e o programa de sócio-torcedor. Foram de 212 milhões de reais há 6 anos para números impressionantes. O Flamengo, para esse ano de 2019, tem uma expectativa de faturar 765 milhões de reais. Isso é muito mais do que qualquer outro clube brasileiro. Quem chega mais perto é o atual campeão brasileiro. O Palmeiras tem uma previsão de faturar entre 500 e 600 milhões de reais. Os outros, então? Quando a gente olha para Atlético Mineiro, para Cruzeiro, Vasco, Fluminense, Botafogo, Santos, todos eles estão na casa entre os 200 e 300 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo ele tem mais do que o dobro de faturamento dos clubes e quanto mais dinheiro entra numa ponta, mais dinheiro ele pode gastar na outra. O Flamengo está gastando o que tem, né? Porque em outros períodos gastava o que não tinha, né? Que causava um dano muito grande para o clube. Se está gastando bem ou mal, a gente só vai ver um pouco mais lá para frente. Gastar o que não tem, isso acho que não existe, está fora dos nossos princípios. A gente não quer ser campeão num ano e depois estar asfixiado financeiramente no outro ano e não poder ser campeão por problemas financeiros. Lá atrás, em meados dos anos 90, o Flamengo também gastou muito. Em nomes super badalados, era um desfile atrás do outro pelas ruas do Rio, ostentando os craques. Quem poderia duvidar do potencial de um ataque com o Romário, que chegou em 95 como o melhor do mundo no ano anterior? Edmundo, Sávio. Mas a decepção foi tão grande quanto a expectativa. É um grande exemplo esse ataque, porque não adianta você ter grandes jogadores, grandes nomes e não ter uma estrutura realmente montada para que esses grandes jogadores, esses grandes nomes possam fazer o seu papel. O século XX começou com outro elenco estrelado: Gamarra, Edilson, Denilson, Alex, Petkovic, craques diferentes, resultado semelhante. A geração 2019 herda um clube mais estruturado, com um moderno centro de treinamento e um treinador experiente, Abel Braga. Para mim é um desafio. É um desafio. Nós vamos para tentar ganhar muita coisa, mas nós estamos com fome. Eu acredito que o Abel vai ser uma peça da mesma importância desses jogadores que estão chegando no Flamengo. Eu acredito que o Flamengo tem tudo para fazer um grande time, na prática, e esse time realmente dá resultado positivo. Precisa criar elenco, precisa ter um planejamento, certo? Trabalho, gestão, e eu posso comprar o Ferrari, né? Mas não quer dizer que vou ganhar a corrida. Se dessa vez todo o investimento vai resultar em lucro de gols, ainda não dá para saber. Mas com a carteira cheia, os rubro-negros já estão se divertindo muito nessa brincadeira de comprar.